Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina Saúde e Segurança do Trabalho do curso técnico em qualidade. Na aula de abertura, falamos sobre a ementa do curso e na ementa do curso, para a unidade 1, falaríamos sobre as definições, os conceitos de saúde e segurança do trabalho e acidentes de trabalho. Também falaremos sobre as causas e as consequências dos acidentes de trabalho. Começando então, falaremos sobre as definições de saúde e segurança do trabalho. A saúde ou higiene do trabalho é a ciência que tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ambientais, ou seja, todos os agentes físicos, químicos e biológicos e ergonômicos que podem causar danos à saúde dos trabalhadores. E a segurança do trabalho, são um conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Em resumo, a saúde ou a higiene do trabalho estuda a prevenção de doenças relacionadas à atividade do trabalhador. E a segurança do trabalho estuda a prevenção de acidentes do trabalho. E essas duas se complementam, formando a disciplina Saúde e Segurança do Trabalho. Ok? Muito bem. Mas o que é um acidente de trabalho? O que diz a lei? A lei diz o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou a serviço do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Muito bem, mas existem alguns termos nessa definição que nós precisamos relatar para poder até mesmo entender melhor o conceito de acidente de trabalho. Por exemplo, o que são segurados especiais? Segurados especiais, turma, são trabalhadores rurais, isto é, que prestam serviço em ambiente rural, individualmente ou em regime de economia familiar, mas não têm vínculo de emprego. São também considerados segurados especiais o pescador artesanal e o índio que exerce atividade rural e os familiares que participam da produção. Então, esses trabalhadores, se acontecer um acidente de trabalho, eles têm os mesmos direitos que um trabalhador seletista, ou seja, aquele trabalhador que trabalha com carteira assinada. Então, ele vai receber o seu auxílio-doença, dependendo da gravidade da lesão, ele vai receber o seu auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez, e até mesmo os familiares receber a sua pensão por morte. Ok? Muito bem, o que é lesão corporal? Lesão corporal, turma, é qualquer dano produzido no corpo humano, seja ele leve, como por exemplo um corte no dedo, ou grave, como a perda de um membro. Ok? Perturbação funcional. O que é perturbação funcional? É o prejuízo do funcionamento de qualquer órgão ou sentido. Por exemplo, a perda da visão provocada por uma pancada na cabeça. Isso caracteriza uma perturbação funcional, ou a perda da audição provocada por ruído no ambiente de trabalho. Tá? Muito bem. O que é incapacidade temporária? A incapacidade temporária é a perda da capacidade para o trabalho por um período limitado de tempo, após o qual o trabalhador retorna às suas atividades normais. Já a incapacidade parcial e permanente é a diminuição por toda a vida da capacidade física para o trabalho. É o que acontece, por exemplo, quando ocorre a perda de um dedo, de um braço ou de uma vista. Já a incapacidade total e permanente é a invalidez incurável para o trabalho, ou seja, é aquela que inabilita o trabalhador para toda espécie de serviço. É o que ocorre, por exemplo, quando ocorre um acidente, quando o acidente produz a paralisação dos membros superiores ou inferiores, alienação mental ou a cegueira total. Nesse caso, o trabalhador fica impossibilitado de trabalhar. Então, para cada uma dessas incapacidades, existe um auxílio. Tá? A incapacidade temporária, se ela ultrapassar os 15 dias, dá direito ao trabalhador de receber o auxílio-doença.
e dependendo da gravidade da lesão, né, se tiver sequela para incapacidade parcial e permanente, como há uma sequela, o trabalhador ele passa a receber o auxílio acidente. E no caso da incapacidade total e permanente, né, que é a invalidez incurável para o trabalhador recebe a aposentadoria por invalidez. Tá? Muito bem. Então, existe o acidente típico, que é aquele acidente que ocorre no local e no horário de trabalho, mas existem outras situações que são equiparadas ao acidente de trabalho. A doença profissional e a doença do trabalho, elas são consideradas um acidente de trabalho. Quando o trabalhador é diagnosticado com uma doença profissional ou uma doença do trabalho, é como se naquele dia ele tivesse sofrido um acidente e ele terá direito ao seu auxílio doença, dependendo da gravidade da doença, até mesmo aposentadoria por invalidez. Ok? Bom, existem também outras situações que são equiparadas a um acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou até mesmo companheiro de trabalho. Também na ofensa física, em ato também de imprudência, de negligência e imperícia, e até mesmo em desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Se tudo isso vier a acontecer no local e no horário de trabalho e causar alguma lesão ao trabalhador, isso é considerado um acidente de trabalho. Também tem o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho. Em que situação? Na execução de ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa. Nós sabemos que muitos trabalhos são executados de forma externa. Então, se vier a acontecer um acidente com esse trabalhador, mas se ele estiver executando ou realizando um serviço sob a autoridade da empresa, é considerado um acidente de trabalho. Também na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Às vezes, o seu chefe, o gerente da empresa pede para você executar uma atividade, de encanamento ou de eletricidade na casa dele, e se acontecer um acidente, é considerado um acidente de trabalho. Também em viagem a serviço da empresa, muita gente vai executar uma atividade em outro estado, em outro país, em outra cidade, e se acontecer um acidente, é um acidente de trabalho. Por quê? Porque ele estava em viagem a serviço da empresa. E também tem o acidente de percurso ou acidente de trajeto, que é aquele que acontece quando o trabalhador está indo para o serviço, sai de casa e vai para o serviço, ou do serviço para casa. Se acontecer um acidente, nesse caso, é considerado um acidente de trabalho. Algumas situações, nós falamos aqui que a doença do trabalho ela é considerada um acidente de trabalho, mas existem algumas situações em que não são consideradas doenças do trabalho. Em que situação? A doença degenerativa, por exemplo, ela não é considerada um acidente, uma doença do trabalho. Ou seja, a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, câncer, mal de Alzheimer, glaucoma, reumatismo, essas doenças elas não são consideradas uma doença do trabalho, pelo fato de ser uma doença degenerativa. Isso aí geralmente pode ser adquirida pelos maus hábitos alimentares, sedentarismo, ou então mesmo fatores hereditários. Aquela também inerente a grupo etário, ou seja, aquelas doenças que têm como fator determinante a idade. Muitas doenças a pessoa vai envelhecendo e algumas doenças vão aparecendo naturalmente. Também aquela que não produz a incapacidade laborativa e também a doença endêmica. Elas não são consideradas doenças do trabalho. Por exemplo, malária, dengue, febre amarela, doença de Chagas. Essas doenças elas não são consideradas doenças do trabalho. Muito bem, e se acontecer um acidente, o que fazer? A primeira coisa que a empresa precisa fazer é comunicar o acidente de trabalho, emitindo a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. No artigo 222 da Lei 8.213 diz o seguinte: a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até
o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ou seja, tem 24 horas para encaminhar a comunicação de acidente. E em caso de morte, tem que comunicar a CAT imediatamente, tá? Sob pena de multa. Muito bem, no caso, se a empresa não encaminhar a comunicação, o acidentado pode encaminhar, um familiar pode encaminhar, o médico que o assistiu pode encaminhar a comunicação, até mesmo o sindicato da categoria que ele pertence, tá? Nesse caso, a empresa ela vai ser multada, né? E o sindicato acompanha geralmente a multa pela Previdência Social. Um detalhe muito importante antes de falarmos das causas de acidente de trabalho é a classificação do acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele é classificado de duas formas: acidente sem afastamento e acidente com afastamento. O acidente sem afastamento, também considerado conhecido como acidente sem perda de tempo, é aquele em que o acidentado pode exercer sua função normal no mesmo dia ou no dia seguinte no horário regular. São acidentes leves, né? Um corte no dedo, vai no ambulatório, faz um curativo e volta. Ou então o trabalhador passa mal, desmaia, o chefe manda para casa e no dia seguinte ele retorna nas suas atividades normais. Então, se o acidente acontece, se o trabalhador retorna no mesmo dia ou no dia seguinte, é considerado acidente sem afastamento. Já o acidente com afastamento, também conhecido como perda de tempo, é aquele que impede o acidentado de retornar ao trabalho em suas funções no dia imediato ao da ocorrência do acidente. É aquele acidente que provoca a incapacidade temporária ou permanente, parcial ou total. Então, se o trabalhador não retorna no dia seguinte ao da ocorrência, passar 2 dias fora do trabalho, já é considerado um acidente sem afastamento. Ok, pessoal? Então, as causas de acidente de trabalho são 2 fatores que podem levar o trabalhador a sofrer um acidente. Os atos inseguros, que são a maneira como as pessoas se expõem consciente ou inconscientemente a riscos de acidente. Tá? É quando a pessoa se desvia da maneira segura, se desvia das leis de segurança do trabalho, se desvia dos procedimentos ditados pela empresa e vir a sofrer um acidente. Então, quando o trabalhador, consciente ou inconscientemente, desvia das normas de segurança e vem a sofrer um acidente, isso são atos inseguros. Por exemplo, não utilizar equipamentos de proteção, usar máquinas sem habilitação ou sem permissão no trabalho. Então, são N fatores, que o trabalhador pode tentar fazer, burlar e vir a sofrer um acidente. Então, os atos inseguros é uma das causas e também as condições inseguras. As condições inseguras são as falhas ou irregularidades do meio ambiente de trabalho que comprometem a segurança do trabalhador, expondo-o a riscos iminentes de se acidentar. Por exemplo, máquinas sem proteção, piso escorregadio. Então, essas condições inseguras podem levar o trabalhador a sofrer um acidente de trabalho. Tá? Então, são essas 2 causas. Tá? Os atos inseguros, que tem a ver com a irresponsabilidade do trabalhador em executar uma tarefa, e as condições inseguras, que tem a ver com o ambiente de trabalho, E essa condição insegura a correção não é da alçada do trabalhador, e sim da empresa, do seu empregador. Ok? E como consequências dos acidentes de trabalho, nós sabemos que os acidentes de trabalho, eles podem vir causar um prejuízo muito grande para o trabalhador acidentado, para a empresa e até para o país. Então, um dos fatores altamente negativos resultante do acidente de trabalho é o prejuízo econômico, cujas consequências atingem o empregado, a empresa e, em uma concepção mais ampla, o país. Tá? Algumas das consequências, por exemplo, do acidente de trabalho para o trabalhador acidentado é o sofrimento físico e mental, cirurgias e remédios, dependência de terceiro para acompanhamento e locomoção, diminuição do poder aquisitivo, depressão, traumas, tudo isso
pode ser acometido, né? O trabalhador pode ser acometido. Consequências para a empresa, nós temos perda da mão de obra, salário dos 15 primeiros dias, paralisação do setor máquinas ou equipamentos, se o trabalhador sofreu um acidente envolvendo máquinas, comoção coletiva, prejuízo ao conceito e à imagem da empresa, atrasos no cronograma, treinamento de substituto, perícia trabalhista, civil e criminal e até mesmo indenizações. E para o país, nós temos aí os benefícios previdenciários, redução da população economicamente ativa, redução do PIB, aumento de taxas e impostos e por aí vai. Então, todo mundo sai levando prejuízo. Então, é muito mais fácil investir em prevenção do que arcar com os prejuízos de um acidente de trabalho. Então, é isso, turma. Então, essa aí foi a nossa aula da unidade 1, né? Nós tratamos sobre a definição de acidente de trabalho, também de saúde e segurança do trabalho. Nós falamos sobre as causas e as consequências do acidente de trabalho. Um abraço a todos e até a próxima unidade.